Esse é meu chão, o meu quinhão, o que sobrou do patrão, herança do escravo, cantinho amargo que fiz florescer. Cada beco ruela, cada rua de terra, pinto com cores alegres pra enfeitar minha tela. Aqui África se fez Brasil, aqui muito irmão sumiu. Tem um passado recente, aqui meu orixá dança. Aqui vi nascer criança, sonhando futuros pra gente. E começar a caminhada, vi se perder na estrada. Vi chegando da balada, vi saindo pro terreiro o dia inteiro, aprendendo a andar na jornada sagrada. Nossos heróis daqui não tem custo, placa em praça, discurso, mas vão viver pra sempre na memória da gente que fizeram crescer. Falando, meus respeitos a todos os ancestrais que vieram antes de nós e fizeram PGV, o que é salve. Nesse pedaço de terra vi superar muita guerra, vi Ogum dançar nessas ruas pequenas, vi gente tão simples ter sua fé apenas. Vi olhar girando, vi Pará caminhando, tentando segurar a barra de começar do nada, de retornar pra casa sem um pedaço de pão. Vi Iemanjá abençoando o moleque que virou o jogo, vi Oxum chorando, vendo a menina na vila recebendo seu diploma de medicina. Fala a todos os orixás e guardiões, salve nosso pão consagrado, salve o berço do terreiro de todo macumbeiro, salve BGV, meu chão. Nós estamos no BGV, provavelmente o primeiro bairro da cidade de Rio Grande, quando passou de vila a bairro. E por que a gente escolheu esse local, para conversar com vocês? O BGV talvez seja hoje o bairro mais festivo da cidade. A gente tem uma série de eventos culturais e essa alegria toda. Mas a gente não pode romantizar também isso. O bairro surge dentro de um contexto de exclusão. Eu não sei se o Paulo sabe, a gente fala muito sobre o passado negro do bairro. Mas aqui também foi reduto de italianos, alemães e asturianos. Colonizadores pobres não tinham seu espaço no centro da vila e foram relegados para uma área adjacente. Depois escravos libertos e assim foi surgindo o bairro. E muito em decorrência do porto. Hoje a gente tem o trabalhador portuário como uma certa elite operária dentro da cidade. Mas nem sempre foi assim. Na época, os trabalhadores tinham dificuldade de poder se locomover, então quanto mais próximos do porto eles residissem, para eles seria melhor. Tem um evento também bem curioso aqui no bairro nos anos 70, que foi a desapropriação de uma série de casas em decorrência do aumento do porto na zona portuária. E na época gerou uma grande controvérsia, porque a coisa foi feita meio de forma agressiva, não violenta, mas a
agressivo, se desalojou várias famílias na época, em decorrência dessa ampliação do porto. Aqui nós temos, além de tudo, o berço da religião africana dentro da cidade. Os principais terreiros se encontravam nessa zona geográfica do BGB. O próprio Cláudio deve ter frequentado vários ali. Muitas casas conhecidas com amorixás e amorixás como conhecidos no bairro, que ajudaram a solidificar a religião de matriz africana dentro da cidade de Rio Grande. Casas com nome, com conhecimento, com uma movimentação de pessoas como a conhecida e muito famosa casa da mãe Nelly de Oiá, casas como Mãe Teresa, Mãe Quita de Bará, tantas outras. Sem contar que aqui também houve um grande cenário da repressão, porque a gente está muito próximo do quartel da brigada. Então era o primeiro alvo imediato de repressão no caso aplicado. Nós temos, vocês vão ver aí, pessoas que eram crianças na época que viveram esse período, que falam da cavalaria, que falam dos terreiros Santo Fechado, da Ordem de Fechar. Então é um bairro que para mim ele tem um tom que talvez não se perceba quando se entra aqui. Eu acho que o BGB, acima de tudo, ele representa resistência. Resistir às adversidades e colocar um sorriso na cara. É o brasileiro, né? É o brasileiro. A gente passa por 1000 adversidades, mas levanta a cabeça e vai. Vocês vão, no caso, ouvir coisas como a gente não tinha água, tinha que ir lá no porto carregar de barril, não tinha luz, era pedreiro. Essa resistência às adversidades, eu acho que marca o bairro BGB, que era conhecido como cedro, né? Existem várias versões, mas a que eu acho mais provável seria uma mata de cedros nativa que depois desapareceu com as construções. Um bairro símbolo de resiliência, onde seus moradores são muito alegres. O pessoal que tiver a oportunidade de poder visitar o BGB em algum momento, conhecer o bairro Getúlio Vargas em algum momento, vai encontrar um bairro muito movimentado, de pessoas muito alegres, de um comércio muito fluente. Tudo isso devido a tudo que aconteceu lá atrás, né? Toda essa situação que ajudou, as situações que aconteceram, que ajudaram a construir o bairro, esse bairro que é hoje. E é uma dinâmica de geopolítica que ele cria personalidades ímpares, né? O bairro tem pessoas que passaram por aqui, que ainda, muitos ainda estão por aqui, e são personalidades que se tornaram como símbolo, como mitos, né? Do local, com suas histórias peculiares. É um movimento também muito grande classista, tem uma grande força operária ainda existente no bairro e uma consciência de classe muito grande. Mas eu acho que os dois pontos principais que a gente nota hoje é essa resistência com as adversidades e essa alegria pujante, né? É bloco de samba, é reggae, é rock, é rap. A gente encontra em termos de diversão, se encontra de tudo no BGB. E é importante a gente frisar que também é um local politicamente forte, porque seus moradores também são muito engajados na questão política e preocupados com o bairro. Muito preocupados com o bairro, com a infraestrutura do bairro, com o que os políticos podem ou não podem fazer pelo bairro. Isso acaba sendo de suma importância e um exemplo para nós, um exemplo para nós, não somos daqui, moramos em outros bairros da cidade, mas eu costumo dizer e a frisar muito que o BGB é um bairro muito alegre e acredito que para mim hoje, e já ao longo de muitos anos, é o coração da cidade de Rio Grande. E dois fatores que se destacam para mim, não sou
Primeiro, a barreira geográfica, que ela é bem delimitada. Ela está aqui muito perto do centro histórico e do centro comercial da cidade. Mas parece que ao cruzar a caixa d'água, tu entra em outro reino, em outro local. Geograficamente, parece uma outra cidade. Geograficamente muito próximo, mas ela tem uma distinção peculiar que torna única. E outra coisa que me chama muita atenção é o pertencimento. Pessoas que já residiram por aqui que ainda se referem como eu sou cria do PGB. Hoje eu moro em tal bairro, mas eu sou do PGB. O pessoal tem orgulho. Tem esse pertencimento, essa coisa de não, eu sou de lá, né? Eu sou cria do PGB. Então vamos conhecer o bairro, vamos conhecer um pouquinho a questão religiosa. Muita coisa mudou, o bairro se modernizou, muitas casas a gente não conseguiu localizar, mudaram, umas, o pessoal foi falecendo, foi acabando, né? Mas aqui tinha grandes pessoas, grandes figuras, o Rubi, o Seu Carioca, a Maneli, tantos outros, que a gente depois vai citando durante o documentário, mas se existe um bairro que ele relega uma herança cultural, religiosa, artística e política à cidade, a gente pode dizer que a gente está nele. E a gente se encontra na caixa d'água. Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. A alegria vencendo sofrer, apesar de tudo, vontade de viver. Se um bairro reflete alegria, a BGV carrega essa magia. Na batida da palma da mão, quem chega de fora se torna irmão. Boemia e fé andam juntas, o caminho da gente se cruza. E na noite tambor balança os desejos, pedidos da gente. O sagrado domina as ruas, orixá alivia o penar. O feirante, a senhora e a menina. Aqui é a Rua 4, e aqui antigamente era uma casa de madeira vermelha, morava e tinha o seu salão a Mãe Kita, conhecida na religião de Rio Grande, hoje já falecida. Então aqui a gente está na Rua 4, para vocês se situarem, Rua 4 do bairro Getúlio Vargas, e aqui era a Mãe Kita. Então aqui, Mãe Kita do Bará, uma casa de madeira vermelha, antigamente. Quanta sabedoria andou por essas ruas, quanta reza e tambor já se ouviu aqui. Quanto axé arriado, quanto medo de soldado, quanta dor e solidão nessas ruas pequenas, pequenas. Quantos chegaram e saíram, quantos ficaram e cresceram, quantos morreram e viveram, mantendo a herança de todos nós. Quantas noites em claro, quantos búzios lançados, quantas madrugadas a sós. Tudo isso de um povo que nada tinha de seu. Tudo isso deixado pra quem nem mesmo conheceu. Quanto
orixá sentado, quanto tambor tocado pra pedir um dia melhor. A sabedoria mora com gente simples, e tem gente tão pobre que só tem dinheiro. Agora cabe a nós lembrarmos de tudo que somos herdeiros. Herdeiros, BGV, meu chão, meu chão. A mãe dele não tinha fogão a gás, e o fogão a lenha virava dia e noite, inverno e verão. E a água nós pegava no porto, na Brigada Militar, no barril. O barril d'água nós puxava e levava água. Que era muito difícil, era tudo muito difícil. Era tudo muito pobre, era muita pobreza. Nós passávamos dificuldades. Meu Deus, era inverno e verão, a cozinha estava sempre o fogão a lenha aceso. E nós vivíamos felizes sem saber que nós ia ter tudo isso aí hoje que o rico tem. BGV, minha casa, meu chão. Cada rua, esquina eu conheço. Bairro pulsa com meu coração. Ao meu povo, minha gente, pertenço. O tambor que balança o bairro é também que balança minha vida. O sagrado e profano se unem nesse cantinho que chamo de lar. A menina que anda faceira, o guri que corre sem parar, os mais velhos curtindo a tarde, ir e vir quem nunca vai parar. Balança tambor sagrado, chama a terra o meu orixá. Encantados no meio da gente, pela rua, por todo lugar. Balança tambor sagrado, chama a terra o meu orixá. Encantados no meio da gente, pela rua, por todo lugar. BGV, minha casa, meu chão. Cada rua, esquina eu conheço. Quando os grandes batuqueiros era dentro do bairro Getúlio Vargas. Não tinha outro lugar mais forte. Ali era só os batuqueiros que moravam ali. E meu pai saía de noite e eu perguntava sempre para minha mãe onde o pai vai. Seu pai vai sair, que tem um lugar para ele ir. E meu pai saía com uma bolsa escondida. A gente nunca vimos a roupa do meu pai. Que o meu pai saía, meu pai era tamboreiro, ninguém sabia. Se você em algum lugar, até antigamente, depois que eu me tornei batuqueiro, a gente saía escondido, sem ninguém saber. Vizinho, ninguém sabia onde nós íamos com a nossa família. Ninguém sabia que tu era batuqueiro. Esse é meu chão, o meu quinhão, o que sobrou do patrão. Já passasse o máximo dos grandes batuques, não passava, meia-noite e pouco, uma hora, tinha que silenciar por causa da polícia militar. Sim,
Por isso, ela andava uns cavalos e tinha o toque de recolher também, que era um terror, né, guris? Meu Deus. O silêncio, a Brigada Militar tocava toque de recolher. E eu me lembro de hoje, meus pais não ficavam quietos dentro de casa, em silêncio. Nós tinha candeeiro em casa e lampião, que eu tenho lembrando da minha mãe até hoje, lá em cima. Ó. Sim, Deus se livre por isso. Então, aos poucos o BGV vai se revelando, vai mostrando as suas características e história. Nos informaram que aqui nesse terreno era a mãe D e o pai Nelsinho. Os dois dividiram o terreno e construíram. Tá? E aqui na frente era quem, Cláudio? Aqui era a casa da mãe Cleusa de Bará. Aqui era a mãe Cleusa de Bará. A gente soube que o mesmo dono comprou tudo. Comprou onde era a mãe Cleusa e aqui o pai Nelsinho e a mãe D. E a mãe D de Oxum. Eles O pai Nelsinho também da Oxum, né? Também duas Oxum dividiram o terreno. Aos poucos o BGV vai se mostrando, revelando o seu passado, a sua história, né? E a gente vai conhecendo mais. Era uma coisa muito assim, ó. Os batuques tocavam e era um lá, outro aqui, eram muito distantes uns dos outros. E a polícia batia nas casas, né? Meu Deus, a polícia a cavalo era um terror. Tinha que parar com aquilo ali. Tinha que parar. Então tocavam tal hora. E as terreiras eram de tarde. Começava as terreiras 13 e pouco da tarde, 6 horas. O pessoal que vive aqui no bairro, infelizmente a gente não tem mais as casas originais, porque com o passar do tempo vai mudando. Na falecida mãe Cleusa há pouco tempo, a filha dela ainda morava ali, mas infelizmente também veio a falecer e a casa ficou, como vocês puderam ver ali, fechado, trancado e já foi até vendido para um outro dono. Uma sugestão até, né, Cláudio, para associações de bairro, associações negras, era montar uma exposição permanente, né? Conseguir fotos desses lugares. A gente sabe que na época, até tem uma entrevista que a gente já fez, que o pessoal fala que na época era muito caro as fotografias. Realmente, por né? isso que era raro. As câmeras fotográficas da época, né, Milton? Tu como historiador, tu sabe bem disso. As câmeras não eram nem um pouco baratas. Não. E depois tinha o advento também dos filmes, né? Tinha que revelar tudo. E ainda revelar, quer dizer que era já de início de conversa já era um gasto triplo. O Adão da Mãe Oxum, que vocês já viram aqui, ele nos conta que a maior parte das fotos eram de celebridades, né? De astros do batuque. Que era muito caro. Era contado a dedo, na verdade, né? Porque eu me lembro dos filmes de 36 poses. Geralmente queimava umas 5, 6, às vezes até mais. E as que não queimavam, tu nunca sabia como é que ia ficar, né? Nunca se tinha uma certeza. Mas é uma ideia, né? Que se pudesse recolher esse acervo, as fotos que ainda existem, digitalizar. E se não uma exposição física, uma exposição virtual, né? Dessas fotos. Quem sabe a própria produtora não projeta isso, né? Reunir isso para uma exposição virtual. Futuramente, né? A ideia é muito boa, porque a gente precisa preservar nossas memórias, a gente precisa preservar os nossos legados, as nossas raízes. Algumas histórias precisam ser contadas. Só para situar o pessoal, aqui é a 6, né? Aqui é a Rua 6, que é a principal. E essa aqui, que era a mãe de D, o pai Nelsinho, é a Rua 9. Tá bom? Fosse, no caso, tu ia escondido da tua família. Estava escondido daquele terreiro ali. Ninguém sabia. Podia olhar nas rodas, a maioria todas eram mulheres. Né? Mulheres negras estavam ali. E homens eram muito pouco. E se fosse alguns homens tivessem ali, os chefes de família, alguns rapazes tinham ali, eram gays.
Silva Maciel, mais conhecida como Cirlei de Oiá, né? Tenho 78 anos de idade e moro no BGV todo esse tempo, né, que vim para cá, desde os 5 anos de idade, que moro no bairro BGV, bairro Getúlio Vargas, né? E aí, quando se veio para cá, era meio deserto ainda o bairro, né? Porque era muito povo que vinha de fora que povoaram o bairro em si. E a gente passava muita dificuldade, as ruas eram tudo, né, de areia pura, né? Era um horror. Quando chovia, parecia um mar, né, que se transformava. Mas a gente sobrevivia, né? Tinha poucas casas quando eu vim morar aqui, muito poucas casas, né? E aqui era o trânsito para o porto, que é o principal, né? Que era o principal e é até hoje, né? Como diz assim, um movimento de trabalho, onde dava trabalho para o povo. O pai Adão nos contou dos barris de água. É? Sim. A senhora também passou isso, de ter que Passamos. buscar água? Eu mesmo carreguei muito barril de água. Mais de 3, 4 quadras, até às vezes 5, que a gente tinha que ir longe para buscar água. Porque não tinha encanamento no Cedro, não tinha praticamente nenhuma estrutura. E como eram os terreiros? Os terreiros antigos, a minha família era eu tinha tios, né, que eram de Umbanda, cacique de Umbanda, né? E era o mais simples possível e verdadeiro, né? Porque aí que a gente vê uma diferença de hoje, né, para os trabalhos que eram feitos antigamente, né? Que as pessoas faziam as reuniões, né? Era simples tudo, não é? E via-se o trabalho verdadeiro. Faziam curas, né? Diziam assim, a gente vivia mesmo sobre os cuidados da religião, para a saúde, para tudo, porque a gente não tinha condições de médico, não tinha nada assim, sabe? Era muito sacrifício para conseguir uma consulta. Era uma coisa muito triste até, muitas vezes, né? De passar o que a gente passou nesse bairro. Mas daí se transformou tudo, é o que é hoje, não é? Um bairro bom de viver, não troco meu bairro por nada, né? E gosto muito porque aqui tem praticamente tudo, está perto de tudo hoje, né? De médico, tem médico, né, nos postos, tem atendimento, né, de urgência quando se precisa. A senhora é filha da mãe Quita, né? Eu sou filha da mãe Quita do Mará. Como é que era a casa dela? A casa dela era uma casa forte na época, tá? Ela era filha do pai Joãozinho do Exubi, né? E sempre em junho, 29 de junho, que eram os batuques grandes da casa, né? E era sempre muito, assim, muita gente, né, que vinha, e aí vinha o pai João lá de Porto Alegre, trazia os filhos, né, também, para ajudar, né, ele vinha para cortar. E ele só não veio, quando eu fui para o chão, ele já não veio, porque ele estava doente. Aí foi, né, aí a mãe Quita e a mãe Nelly que fizeram para mim o que tinha que ser feito, né? Mãe, me diga uma coisa, e a questão, a gente sabe que na época teve muita repressão, né? A gente já ouviu que a polícia vinha, fechava terreiro, entrava
nas casas. A senhora chegou a viver isso? Chegou a ver isso? Eu não, nunca. Mas sabia de outras Sim, casas sabia, que acontecia. Sabia, tá? Mas eu sempre respeitava horário, né? Regras, que tinha regras, se ultrapassasse demais, né? Aí poderia chegar alguém, né, para reclamar ou a polícia, né, que chamava. Mas eu nunca tive problema com polícia sobre a religião, né? Eu tenho que dizer o que é, né? Sim. E a senhora conheceu esse pessoal todo, esses antigos todos? Conheci. O pai, como é, o Zé da Saia, né? Chamavam. O Adão da Oiá. A mãe Nelly, né? E Dona Albertina, conhecia a Dona Albertina, a precursora, né, do caso do batuque aqui na cidade, né? Porque foi através dela que se tornou assim, né, o batuque por aqui, ao menos aqui no bairro que eu saiba, né? E dá saudade desse tempo? Dá. Muito. Hoje é muito diferente. Hoje não existe, assim, união, né? Não existe compreensão, as pessoas não... Eu não vejo, assim, uma seriedade mesmo, né? Não vejo uma seriedade mesmo em relação à religião, né? Porque se vê muitas coisas. Não gosto de comentar, que eu não sou de estar falando, né, de vida dos outros. Eu vivo a minha, né, a minha casa. E sempre estou cuidando para que não, né, não se desorganize, né? Porque aqui é uma casa organizada, é pouca gente, né? Mas eu levo a religião a sério. Me diga uma coisa. A gente sabe que era tudo com muito sacrifício. Era. Né? Era. Mas eu creio que nessas festas, como esses batuques, vinha gente de todo lado para cá. Vinha. Porque aqui era o centro, né? O centro. Depois de Porto Alegre, né, que eu lembre, né, até onde eu sei, que aqui, morando aqui tantos anos, né, eu sempre vinha muita gente de Porto Alegre, de fora, assim, para acompanhar os batuques daqui. Devia ser lindo ver esse tempo, né? Pessoas assim né, antigas, né? Pessoas antigas. A senhora acha que o bairro ainda guarda essa herança de local onde tudo começou? Ainda lembram disso? Ainda os que são novos hoje ainda lembram disso? Assim, da minha, como é que se diz, da minha geração, ainda tem uns, né? Do tempo que eu conheci, como a Dona Otília, né, do Ogum. Conheci as pessoas mais daqui da 9, que era o foco, né, da Dona Ideia. Uma porção de gente morava por aqui pela volta, tudo relacionado à religião. Então a gente ia, né, visitar as pessoas, frequentava, desde criança eu frequentava, assim, porque era da onde a gente conseguia, às vezes, para pegar os doces, bala, essas coisas, né? O vô João, quando chegava aqui no bairro, as crianças já esperavam ele, porque ele distribuía bala, né, para a criançada toda, e aí a criançada ficava feliz, ele jogava a bala, né, para cima, fazia aquele junteiro de criança. Até porque era muita pobreza, né, mãe? Era muita pobreza. Hoje a gente se dá feliz, né, por ter mais possibilidade de adquirir, né, as coisas, para a religião principalmente.
Quando a senhora falou que a religião, às vezes, era o socorro que se tinha. Ah, é o socorro. E até nisso, né, mãe? Porque as crianças talvez só conhecessem essa fartura de doce, Sim, de coisas dentro do terreiro. Do terreiro. Ah, é. Ah, e era tudo simples, mas era tudo bem feitinho, né? As crianças, a gente fazia aquelas rodas de criança, né? Chamava a vizinhança toda. E aparecia as crianças, né? Para se fartar com os alimentos que a gente faz. E o pessoal que não era de religião, como é que era a convivência entre as casas de religião? Às vezes existia, assim, os atritos, né? Existia atrito, como tudo, né? Mas, no final, tudo se entendia, né? Mas eu achava assim, aqui no bairro, principalmente, que ainda existe, né, as pessoas antigas, como a dona Otília, e essa senhora, a dona, aquela do Bará, que mora lá na 21, também tem uma senhora, agora nem estou me lembrando o nome dela, ela mora lá, que é do Bará, mora lá em Ivone, o nome dela é Ivone, que ainda mora lá, que também a mãe dela era antiga, me dava muito apoio também, quando eu comecei com, né, que teria que ter o desenvolvimento, né, praticado por causa dos orixás que queriam, né, e elas muito me orientavam, né, as pessoas antigas. Então tinha muito contato entre as casas, não era que nem hoje, assim, cada um... Não, tinha esse contato, né? Faziam um batuque, ia todo mundo para aquele batuque, né? Quando o outro fazia, ia todo mundo para aquele outro também. Era mais unidos, eu acho, mais amigos também. Quando a sua mãe partiu, o que mudou depois? Muda, né? Muitas coisas. Que comigo mudou. Mas eu já tinha minha casa, eu morava em frente à casa da minha mãe de santo. Lá na 4 aqui, que ela morava, né? Eu morava em frente à casa dela. Aí ficou os descendentes lá dela que tomaram conta, mas aí depois eu me afastei. Mas depois tudo, como se diz, se termina, né? Se termina. Aí depois da minha mãe de santo, que me orientava, era a mãe Nelly, também, né? Ela sempre vinha aqui quando eu tocava o batuque, eu toco dia 4 de dezembro, e ela sempre vinha antes de ela fazer, que ela tocava dia 4, né? Ah, vinha antes. Aí umas horinhas antes, ela vinha aqui quando eu fazia, né, o meu toque. Até ela riu, dizia assim, mas Cleo, tu vai tocar no dia 4 de dezembro também? Eu digo, eu vou, se não sou da Iansã, também vou tocar dia 4. Aí ela vinha, então tá, guria, tu vai tocar no dia 4, então tá. Eu digo, mas eu vou tocar cedinho, depois eu venho pra cá. Era assim que a gente se comunicava, através da religião, né? Era muito bom nessa época. Esse é meu chão, o meu quinhão, o que sobrou do patrão, herança do escravo, cantinho amargo que fez florescer. Cada beco ruela, cada rua de terra, pinto com cores alegres pra enfeitar minha tela. Aqui África se fez Brasil, aqui muito irmão sumiu. Em um passado recente, aqui meu orixá dança. Aqui vi nascer criança, sonhando futuros pra gente. E começar a caminhada
vi se perder na estrada, vi chegando da balada, vi saindo pro terreiro o dia inteiro, aprendendo a andar na jornada sagrada. Nossos heróis daqui não tem custo, placa em praça, discurso, mas vão viver pra sempre na memória da gente que fizeram crescer. Falando, meus respeitos a todos os ancestrais que vieram antes de nós e fizeram BGV o que é salve. Nesse pedaço de terra, vi superar muita guerra, vi Ogum dançar nessas ruas pequenas, vi gente tão simples ter sua fé apenas, vi olhar girando, vi Bará caminhando, tentando segurar a barra de começar do nada, de retornar pra casa sem um pedaço de... Quando sonhamos com esse documentário, quando começaram as primeiras locações, nós não imaginávamos que na verdade estávamos entrando em um universo especial, quase como se fosse um portal que nos levasse a uma comunidade única e inesquecível. O BGV se apresentou logo de cara pra gente, logo na caixa d'água, como uma comunidade boêmia, alegre, festiva, mas também uma comunidade histórica e guarda com carinho aqueles que por aqui passaram e aqui deixaram a sua história, vivência e legado. Em cada esquina, em cada canto por onde andamos, nós conseguimos ver um pouco disso. Um rastro quase invisível aos olhos comuns, mas perfeitamente visualizado por aqueles que daqui são. O caminho feito por aqueles que vieram antes e aquilo que deixaram. Também podemos compreender em cada entrevista, em cada conversa que tivemos, o olhar desconfiado, as pessoas que se perguntavam o que eles fazem realmente aqui, o olhar envergonhado, meigo, o olhar da idosa que já viu tantos e tantos por aqui passarem e daqui se irem. Tudo isso foi nos encantando ao longo do caminho. Agora, chegando ao final, nós percebemos algumas certezas. A primeira é que esse documentário mal arranha a superfície rica da história dessa gente. A segunda, que saímos daqui diferentes, orgulhosos, altivos, porque agora podemos dizer que mesmo por breves instantes, por alguns momentos, nós podemos nos sentir parte do BGV. E podemos a partir de agora dizer, por algum tempo eu fui BGV, eu estive lá, eu comunguei nessa mesa única em que tantos comungam. Uma história de resistência, de acreditar em dias melhores, de sonhar por aquilo que está vindo e que acreditamos que chegará. Obrigado, BGV, por ter nos recebido e esperamos retornar tantas e tantas vezes para o mesmo olhar meigo que nos acolheste na caixa d'água.